Agora mesmo, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo irreversível está acontecendo. Cada fração de segundo que passa está sendo destruída para sempre. Não metaforicamente, não filosoficamente, mas de acordo com a lei mais absoluta que a física jamais descobriu. Em 1951, o físico britânico Arthur Eddington cunhou uma expressão que nunca mais abandonou a ciência: seta do tempo. E o que ele quis dizer com isso vai muito além de um relógio na parede. A seta do tempo aponta numa única direção, e é uma direção sem retorno, sem exceção, sem qualquer possibilidade de recurso. Neste exato momento, você está envelhecendo. Os átomos do seu corpo estão se dispersando. A memória do segundo anterior já não pode ser recuperada pelo universo, apenas pela sua mente, e nem mesmo por ela completamente. Você é um prisioneiro, e a cela não te importa. Pense no momento mais feliz da sua vida. Visualize-o com toda a clareza que conseguir. Os rostos, os sons, o cheiro do ar. Agora entenda isto. Esse momento não existe mais em nenhum lugar do universo. Não existe numa gaveta do espaço-tempo esperando para ser aberta. Não existe numa dimensão paralela acessível com a tecnologia certa. Ele se foi. Dispersou-se em entropia, em calor dissipado, em partículas que seguiram caminhos impossíveis de reverter. O segundo mais feliz da sua vida é tão irrecuperável quanto uma estrela que explodiu há 10 bilhões de anos. Isso perturba você? Deveria. Porque estamos falando de uma das verdades mais absolutas que a física conhece. Em 2022, o físico Ilya Prigogine, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1977, tornou-se póstumamente ainda mais relevante quando pesquisadores do Instituto Santa Fé, no Novo México, publicaram uma série de estudos confirmando o que ele havia intuído décadas antes. O tempo não é apenas uma direção do universo. O tempo é o universo. Sem irreversibilidade, sem a seta que aponta sempre para frente, a própria estrutura da realidade se desfaria. A assimetria temporal não é uma falha do cosmos, é sua fundação. Mas por quê? Porque o tempo é uma prisão sem saída. Porque a física, que conseguiu dividir o átomo e enviar sondas para além do sistema solar, não encontrou uma única exceção à irreversibilidade do tempo? O que está acontecendo nos níveis mais profundos da realidade, que torna o passado tão absolutamente inalcançável? E o que isso significa para nós, seres que vivem presos num único segundo chamado agora, cercados de fantasmas de momentos que nunca voltarão? Prepare-se, o que você vai descobrir neste documentário vai mudar a forma como você enxerga cada segundo que passa. Vamos começar com algo que parece simples. Você já quebrou um copo? Claro que sim. Agora pense. Você já viu um copo quebrado se reunir espontaneamente? Os cacos saltando do chão, o líquido derramado voltando para dentro, o objeto reconstituindo-se perfeitamente na sua mão? Não, nunca. Ninguém nunca viu isso. E aqui está o detalhe perturbador. Do ponto de vista das leis fundamentais da física, nada impede que isso aconteça. As equações de Newton são simétricas no tempo. As equações de Maxwell são simétricas no tempo. Mesmo as equações da mecânica quântica são, em grande parte, simétricas no tempo. Um vídeo de partículas subatômicas interagindo, exibido ao contrário, parece igualmente válido do ponto de vista das leis físicas. Então, por que o copo nunca se reconstitui? A resposta está numa lei que não parece uma lei de física, parece quase uma filosofia. O segundo princípio da termodinâmica afirma que a entropia de um sistema isolado nunca diminui espontaneamente. Em outras palavras, a desordem sempre aumenta. Sempre, sem exceção. O físico alemão Rudolf Clausius formulou este princípio em 1850, mas a profundidade do que ele descobriu só foi plenamente compreendida décadas depois, quando Ludwig Boltzmann, trabalhando na Universidade de Viena, demonstrou que a irreversibilidade do tempo é, em sua raiz, uma questão estatística. Boltzmann propôs algo revolucionário. O copo quebrado não viola nenhuma lei fundamental ao se recompor, mas a probabilidade de que todos os seus átomos se movam na direção exata e na velocidade exata para reconstituir o copo é tão infinitesimalmente pequena que jamais acontecerá na duração do universo.
Estamos falando de um número com zeros que, se escritos em sequência, formariam uma fila 10 elevado a 10 elevado a 23 vezes, mais longa do que o universo observável. Um número tão grande que ultrapassa qualquer intuição humana. Isso não é impossível do ponto de vista lógico, é impossível do ponto de vista prático. Para sempre. Você está começando a perceber a magnitude disso? O que chamamos de irreversibilidade do tempo não é uma propriedade mágica e misteriosa do universo. É uma consequência direta da estatística aplicada a sistemas com um número inconcebível de partículas. Cada vez que você mistura açúcar no café, você está criando uma configuração mais desordenada a partir de uma mais ordenada. E o universo jamais voltará a separar espontaneamente o açúcar do café, não porque seja proibido, mas porque a probabilidade é zero para qualquer propósito prático. Mas isto levanta uma pergunta que perturbou os maiores físicos do século XX. Se as leis fundamentais são simétricas no tempo, de onde vem a assimetria que vivemos? Por que existimos numa direção de crescente desordem e não numa de crescente ordem? Para entender a resposta, precisamos ir ao começo, ao absoluto começo. 13,8 bilhões de anos atrás, o universo emergiu de um estado de entropia extraordinariamente baixa. Este é um dos fatos mais desconcertantes da cosmologia moderna. O Big Bang não foi uma explosão de caos. Foi, de alguma forma, um estado de organização extrema. O físico britânico Roger Penrose, da Universidade de Oxford, calculou que a probabilidade de o universo ter nascido no estado de baixa entropia que observamos é de 1 em 10 elevado a 10 elevado a 123. Um número que desafia qualquer tentativa de escrita ou compreensão. Pense nisso desta forma. Imagine que o universo é uma caixa enorme, com um número astronômico de partículas. O Big Bang colocou todas essas partículas numa configuração extraordinariamente ordenada, como um baralho completamente novo, em perfeita sequência. Desde então, o universo tem feito o que qualquer sistema com muitas partículas faz, embaralhando, desordenando, dispersando a organização original em direções que jamais se repetirão. Cada segundo que passa é mais um embaralhamento. Cada segundo que passa afasta o universo do seu estado inicial. E é exatamente isso que cria a sensação que chamamos de tempo fluindo. O físico americano Sean Carroll, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, dedicou décadas a explorar esta ideia. Em seu livro publicado em 2010, Da Eternidade ao Aqui, Carroll argumenta que a seta do tempo é completamente derivada da condição de baixa entropia do universo primitivo. Se o universo tivesse nascido num estado de alta entropia, de máxima desordem, não haveria seta do tempo. Não haveria passado ou futuro. Não haveria evolução, vida, memória ou consciência. Haveria apenas um eterno presente, estático e sem sentido. Você percebe o que isso significa? A sua capacidade de lembrar o passado, e apenas o passado, nunca o futuro, é uma consequência direta do estado inicial do Big Bang. Sua memória existe porque o universo nasceu ordenado. Sua percepção de que o tempo flui numa direção é um eco, 13,8 bilhões de anos depois, de uma condição que existiu nos primeiros instantes do cosmos. Mas vamos ser honestos sobre uma coisa. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora. Tudo bem, a entropia aumenta, o tempo parece ter uma direção, mas isso não prova que a viagem ao passado é impossível. A física relativística de Einstein permite dobrar o espaço-tempo. A mecânica quântica tem seus próprios paradoxos. Quem disse que algum dia não vamos encontrar uma brecha? É uma questão completamente legítima. E o ceticismo é saudável aqui. Então, vamos examinar o que a física realmente diz sobre a possibilidade de retornar ao passado, não como fantasia, mas como exercício rigoroso de cálculo. Albert Einstein, em 1915, publicou sua Teoria Geral da Relatividade, uma das realizações mais extraordinárias da mente humana. E essa teoria, de fato, prevê que o espaço-tempo pode ser curvado. Prevê buracos negros. Prevê que o tempo corre mais devagar em campos gravitacionais intensos. Astronautas na Estação Espacial Internacional envelhecem frações de segundo mais devagar do que pessoas na Terra. E isso é real, medível, verificado. O GPS no seu celular precisa de correções relativísticas para funcionar com precisão, porque os satélites em suas órbitas têm uma relação diferente com o tempo do que você no chão. Então,
Einstein permitiu a viagem no tempo? Em certo sentido, sim, mas somente para o futuro. A dilatação do tempo da relatividade especial permite que você viaje para o futuro viajando rápido. Se você pudesse viajar a 99,5% da velocidade da luz durante um ano do seu tempo subjetivo, 5 décadas teriam passado na Terra. Você chegaria ao futuro. Mas o passado? O passado permanece bloqueado por barreiras físicas que parecem invioláveis. Em 1949, o matemático Kurt Gödel, o mesmo que demonstrou os teoremas da incompletude que abalaram a lógica e a matemática, descobriu uma solução para as equações de Einstein que permitia curvas geodésicas fechadas no tempo, trajetórias no espaço-tempo que voltam ao ponto de partida. Em outras palavras, Gödel descobriu que, matematicamente, Einstein havia criado um universo onde a viagem ao passado era teoricamente possível. Einstein ficou perturbado. A ideia de que um homem poderia viajar ao passado e matar seu próprio avô, destruindo assim as condições de sua própria existência, era inaceitável. Mas aqui está o ponto crucial. A solução de Gödel descrevia um universo em rotação. O nosso universo não parece estar em rotação uniforme dessa forma. E mesmo que estivesse, construir a máquina necessária para navegar essas curvas exigiria uma quantidade de energia que excede em muito toda a energia do universo observável. É matematicamente possível. É fisicamente impossível. A distinção importa imensamente. Há algo ainda mais perturbador do que a impossibilidade prática. Há a questão do que o passado é, ou melhor, do que o passado não é mais. Em 2018, uma equipe de pesquisadores do Instituto Max Planck para Física Gravitacional, em Potsdam, publicou um estudo que examinou o que acontece com a informação nos sistemas físicos ao longo do tempo. O resultado foi desconcertante. Em sistemas clássicos, o mundo cotidiano do copos quebrados e café misturado, a informação sobre o estado passado do sistema se dispersa tão rapidamente em calor, radiação e movimento de partículas que se torna, para todos os efeitos práticos, inacessível. Não apenas difícil de recuperar, inacessível de forma fundamental. Imagine que você esmaga uma folha de papel com uma mensagem escrita. A informação da mensagem, as letras, as palavras, ainda existe em princípio. Está codificada no estado exato de cada fibra amassada, em cada dobra e vinco. Mas para reconstituir a mensagem, você precisaria conhecer o estado de cada molécula de papel. E para fazer isso, você precisaria interagir com o sistema, o que mudaria seu estado. E então, o passado que você tentou recuperar já não é mais o mesmo passado. Este é o coração filosófico do problema. O passado não é um lugar. O passado é um estado. E estados não podem ser revisitados, porque a própria tentativa de revisitá-los os destrói. Você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, disse Heráclito, há 2500 anos. A física do século XXI está descobrindo que ele tinha razão, de formas que nem ele poderia imaginar. O que foi, foi. Completamente. Irrevogavelmente. Para sempre. Como você se sente com isso? Não como abstração científica, mas pessoalmente. Cada conversa que não aconteceu, cada abraço que poderia ter sido dado, cada palavra que ficou por dizer. A física está dizendo que não há segunda chance cósmica. A realidade não tem função de desfazer. Mas antes de entrarmos em desespero existencial, precisamos examinar algo que os físicos raramente discutem em público. Há aspectos da física quântica que parecem zombar da irreversibilidade do tempo. E os cientistas não sabem exatamente o que fazer com isso. Em 1927, Werner Heisenberg, trabalhando no Instituto de Física Teórica de Copenhagen, formulou o princípio da incerteza. E, com ele, abriu uma janela para um mundo onde as regras do tempo clássico parecem suspenso. No nível quântico, partículas não têm histórias definidas. Um elétron não percorreu este caminho específico do ponto A ao ponto B. Ele percorreu, em certo sentido, todos os caminhos possíveis simultaneamente. A equação de Schrödinger, que descreve a evolução temporal de um sistema quântico, é completamente simétrica no tempo. Matematicamente, não há diferença entre o passado e o futuro no nível quântico. Então, onde aparece a simetria? Onde nasce a seta do tempo no mundo quântico? Aqui está um dos problemas não resolvidos mais profundos da física moderna: a medição quântica.
Quando observamos um sistema quântico, a função de onda, essa descrição de todas as possibilidades superpostas, colapsa para um único resultado. E esse colapso é irreversível. Ele marca o antes e o depois. Ele cria o passado. Mas ninguém sabe por que o colapso acontece. Ninguém sabe o que constitui uma medição. O físico John Wheeler, da Universidade Princeton, propôs o chamado experimento da escolha atrasada. Um experimento em que a decisão sobre como medir uma partícula, tomada depois de ela ter viajado, parece retroativamente determinar qual caminho ela tomou no passado. O experimento foi realizado pela primeira vez em 1984 por Carol Elley e seus colegas na Universidade de Maryland. Os resultados foram exatamente o que Wheeler previu, e eles continuam sendo perturbadores. O que isso significa? Parece que o passado quântico pode, em algum sentido, ser influenciado por escolhas do presente. Mas, e este é o ponto crítico, essa influência não viola a seta do tempo macroscópica. Você não pode usar o experimento de Wheeler para enviar informação ao passado. Você não pode usá-lo para mudar um evento passado de forma detectável. A mecânica quântica parece escorregar entre as grades da prisão do tempo, sem de fato escapar dela. Há algo profundamente filosófico acontecendo aqui, como se o universo soubesse onde estão os limites e os respeitasse rigorosamente, por mais estranho que seja o comportamento nos limites. Vamos falar sobre o que acontece com a informação. Este é um território onde a física dos últimos 30 anos fez descobertas que deixaram os especialistas genuinamente divididos. Em 1974, Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, fez uma das descobertas mais perturbadoras da cosmologia moderna. Buracos negros não são permanentes. Eles evaporam lentamente, emitindo o que hoje chamamos de radiação Hawking, uma irradiação de energia que gradualmente diminui a massa do buraco negro, até que ele desaparece completamente. Isso foi uma revelação extraordinária, mas trouxe consigo um paradoxo aparentemente insolúvel. O que acontece com toda a informação que caiu no buraco negro? A mecânica quântica afirma que a informação é sempre conservada. É uma lei fundamental. O universo não destrói informação, apenas a embaralha. Mas se um buraco negro evapora completamente, toda a informação que ele engoliu, cada átomo de cada estrela que caiu nele, cada fóton, cada partícula, parece desaparecer para sempre. Isso ficou conhecido como o paradoxo da informação de Hawking. E durante 40 anos, foi o problema não resolvido mais famoso da física. Em 2004, Hawking admitiu publicamente que estava errado em sua posição inicial. A informação não é destruída pelos buracos negros. Ela é, de alguma forma, codificada na radiação que eles emitem. Mas como? De que forma a informação de uma estrela que caiu num buraco negro há 1 bilhão de anos está codificada num fluxo de partículas térmicas? Ninguém sabe exatamente. O físico Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, propôs mecanismos matematicamente elegantes. Mas a discussão continua. Por que isso importa para a nossa discussão sobre o tempo? Porque sugere algo profundo. No nível mais fundamental da física, o passado não desaparece completamente. Ele é preservado, de alguma forma, em algum lugar, de uma forma que ainda não entendemos completamente. O universo é, em algum sentido, um arquivo perfeito de tudo que já aconteceu. Cada evento deixa uma impressão. Cada configuração de partículas registra sua história no estado do universo que a sucede. Mas, e aqui está a crueldade, esse arquivo não tem índice, não tem mecanismo de busca. A informação sobre o seu passado existe dispersa em incalculáveis estados de partículas espalhadas por uma região do universo com 28 bilhões de anos-luz de diâmetro. Está lá, mas é tão absolutamente inacessível quanto se não estivesse. É como dizer que todos os livros já destruídos existem, na forma de fumaça, cinza e calor dissipado pelo cosmo. Tecnicamente verdadeiro, praticamente inútil. Existe uma questão que os físicos raramente discutem em entrevistas para o público geral, mas que é debatida ferozmente nos bastidores das conferências. Será que o passado existe? Não como memória, não como consequência, mas como realidade física, agora, em algum sentido, em algum lugar. A resposta depende de qual interpretação da física você adota.
E aqui está uma coisa que as escolas raramente ensinam. A física não tem uma interpretação consensual da natureza da realidade. Temos equações que funcionam perfeitamente. Mas sobre o que essas equações descrevem? Sobre o que a realidade é, os físicos discordam violentamente. A teoria do bloco-universo, ou eternismo, propõe que passado, presente e futuro coexistem igualmente no espaço-tempo quadridimensional. Nesta visão, o passado existe tão realmente quanto o presente. Você não viaja de volta ao passado porque o passado é uma região do espaço-tempo onde você não está localizado, como um lugar distante no mapa. O ponto de São Paulo existe agora mesmo que você esteja em Lisboa. Da mesma forma, o momento em que você nasceu existe agora mesmo, simplesmente numa coordenada temporal que não é agora para você. O físico alemão Hermann Weyl, já no início do século XX, escreveu: "O mundo objetivo simplesmente é, não acontece. Apenas para o olhar da minha consciência, que sobe pela linha do mundo do meu corpo, parece que uma seção deste mundo ganha vida, como imagem espacial que muda continuamente no tempo." Se o eternismo estiver correto, o passado existe com toda a perfeição e intensidade que tinha quando era agora. O momento em que você olhou nos olhos de alguém que amou é tão real hoje quanto foi então. Você simplesmente não tem acesso a ele. A prisão do tempo não é que o passado seja destruído, é que você está confinado ao presente de forma absoluta. Outros físicos, como o laureado com o Nobel Lee Smolin, da Universidade de Waterloo, no Canadá, discordam veementemente. Para Smolin, o presentismo é correto. Apenas o presente existe. O passado era real, e agora não é mais. O futuro será real, mas ainda não é. A realidade é um eterno e único instante se desdobrando, criando e destruindo a si mesmo continuamente. Qual visão está correta? A física não sabe. Não ainda. Talvez nunca saiba, porque ambas são consistentes com as equações que temos. Mas pense nas implicações de cada resposta. Se o eternismo estiver certo, tudo o que você viveu ainda existe, em algum sentido profundo. Se o presentismo estiver certo, o passado morreu. E você está morrendo também, um segundo de cada vez, deixando para trás uma trilha de eus que não existem mais em lugar nenhum do universo. Qual dessas verdades você preferiria que fosse real? Agora vamos comprimir o tempo, não metaforicamente, mas literalmente, para entender onde estamos na história do cosmos. Imagine que toda a história do universo, 13,8 bilhões de anos, é comprimida numa única hora. O Big Bang acontece exatamente às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. As primeiras estrelas se formam aos 3 minutos. A Via Láctea, nossa galáxia, começa a se formar por volta de 16 minutos. O Sol nasce aos 41 minutos. A Terra, aos 42 minutos. Os primeiros organismos vivos surgem aos 44 minutos. Os dinossauros aparecem aos 58 minutos e 50 segundos. Eles se extinguem aos 59 minutos e 44 segundos. Os humanos anatomicamente modernos, você, eu, todos que já viveram, aparecem nos últimos 0,2 segundos dessa hora. A escrita existe por menos de 0,01 segundo. A era industrial, a internet, o mundo em que você vive, menos de 1 milésimo de segundo. Você é uma faísca. Uma faísca extraordinariamente improvável. Mas existe outro lado desta perspectiva. Se você comprimir a história do universo futuro, porque o universo continuará existindo por tempo muito além de qualquer número que possamos facilmente nomear, então mesmo a extinção do Sol, que acontecerá em aproximadamente 5 bilhões de anos, não é nem um piscar de olhos em termos cósmicos. Num universo que pode durar 10 elevado a 100 anos ou mais, nós somos tão efêmeros que a palavra efêmero parece inadequada. E cada segundo que passa, cada segundo que não pode ser recuperado, é um segundo a mais que você não vai nunca recuperar. A seta do tempo não apenas aponta para frente, ela empurra você para frente, quer você queira ou não, a exatamente 1 segundo por segundo, sem aceleração, sem pausa, sem misericórdia. Mas então os cientistas descobriram algo que perturbou ainda mais essa narrativa. Algo que a maioria dos livros-texto de física ainda não incorporou completamente. Em 2015, uma equipe liderada pelo físico Netta Engelhardt, então na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e Sam Fischetti,
publicou um trabalho sobre a informação em buracos negros, que sugeria algo extraordinário. Talvez a entropia de um sistema não cresça simplesmente. Talvez ela siga uma curva muito mais complexa, inicialmente crescendo, mas eventualmente decrescendo, à medida que a informação do sistema vaza de volta para fora. Isso ficou conhecido como a curva de Page, proposta originalmente pelo físico canadense. Mas se você conhecesse o estado exato de cada partícula de cada carta, de cada molécula de ar que tocou cada carta durante o embaralhamento, você poderia, em princípio, reconstruir a ordem original. A informação não desapareceu, está codificada no estado atual do sistema. O universo pode ser assim. O passado pode estar codificado no presente, de uma forma que é lida por nenhum instrumento que temos, mas que é fisicamente real. O passado não voltará, mas talvez, apenas talvez, ele esteja aqui, em código, em fantasia, em algo que nem temos palavras para descrever ainda. Isso seria algum consolo para você? Há um experimento mental que o físico Brian Greene, da Universidade de Colômbia, usa para ilustrar a estranheza do tempo na relatividade especial. E ele transforma a ideia do passado imutável em algo ainda mais perturbador. Imagine dois observadores, você, aqui na Terra, e um alienígena num planeta a 10 bilhões de anos-luz de distância. Para você, agora é este exato momento. Mas para o alienígena, dependendo da sua velocidade e direção de movimento em relação à Terra, o agora dele pode ser um momento muito diferente na história da Terra. Se o alienígena estiver se movendo em direção à Terra a apenas alguns quilômetros por hora, uma velocidade trivial, o agora dele na Terra pode ser anos ou décadas no nosso futuro. Se estiver se afastando, pode ser décadas no nosso passado. Em outras palavras, para um observador suficientemente distante se movendo da forma certa, o agora dele pode incluir um momento da sua vida que você chama de passado. Para esse observador, o que você considera passado é presente, e o que você considera presente é futuro. O que isso significa? Que a divisão do tempo em passado, presente e futuro não é uma característica objetiva do universo. É uma característica do seu ponto de vista, do seu quadro de referência, da sua velocidade e posição no cosmos. O presente que você experimenta como tão absoluto e real é, na estrutura matemática da relatividade, apenas uma fatia do espaço-tempo tão arbitrária quanto qualquer outra. E se o passado e o futuro são relativos ao observador, o que isso diz sobre a irreversibilidade do tempo? A seta do tempo aponta sempre para frente, mas para que frente? Para frente na sua perspectiva. Na perspectiva de um observador diferente, o frente pode ser diferente. A física está dizendo que o tempo é, ao mesmo tempo, absolutamente irreversível e profundamente relativo. Não há contradição aqui, mas há uma estranheza que desafia qualquer intuição que tenhamos construído durante toda a nossa evolução como espécie. Há algo que os livros de física raramente contam. Uma história que aconteceu num escritório de Viena no final do século XIX e que terminou numa tragédia tão completa que deixou uma cicatriz permanente na história da ciência. Ludwig Boltzmann, o homem que mais do que qualquer outro entendeu por que o tempo só anda para frente, destruiu sua própria carreira e, eventualmente, sua própria vida na tentativa de convencer o mundo de que os átomos existiam. Seus colegas zombavam. Os físicos mais respeitados da Europa, entre eles Ernst Mach e Wilhelm Ostwald, argumentavam que os átomos eram uma ficção matemática conveniente, sem realidade física. Boltzmann sabia que estava certo. Sabia que toda a sua teoria da irreversibilidade dependia dos átomos serem reais. Em setembro de 1906, durante uma viagem de férias à Itália, enquanto sua esposa e filha foram nadar, Ludwig Boltzmann se enforcou no quarto do hotel. Tinha 62 anos. Poucos anos depois, Jean-Baptiste Perrin confirmou experimentalmente a existência dos átomos e validou definitivamente toda a teoria de Boltzmann. O homem que descobriu por que o tempo é uma prisão morreu sem saber que havia vencido. Por que contar essa história agora? Porque ela ilustra algo que é central para tudo que vamos explorar. A verdade sobre o tempo é tão perturbadora, tão contraintuitiva, que mesmo os maiores gênios que se dedicaram a ela pagaram um preço alto pela clareza que alcançaram.
Entender o tempo não é uma atividade confortável. É um confronto com limites absolutos. Com paredes que não cedem, não importa o quanto você empurre. E agora vamos empurrar essas paredes de uma forma que a maioria dos cursos de física universitária nunca tenta. Pense na vida biológica, nas células do seu corpo, na sua capacidade de crescer, de se reparar, de se reproduzir. À primeira vista, a vida parece uma refutação gloriosa do segundo princípio da termodinâmica. Você é um ser altamente ordenado num universo que caminha para a desordem. Como é possível que a evolução, esse processo de crescente complexidade, exista num cosmos que prefere o caos? A resposta é elegante e perturbadora. A vida não viola o segundo princípio. A vida o explora. Cada célula viva é uma máquina extraordinária que consome ordem, na forma de alimento, de luz solar, de moléculas organizadas, e exporta desordem para o ambiente, na forma de calor, de gás carbônico, de resíduos. Você só consegue manter a sua organização interna, criando mais desordem ao seu redor do que a ordem que você preserva internamente. O universo ao seu redor fica um pouco mais caótico para que você possa existir. O físico austríaco Erwin Schrödinger, sim, o mesmo do gato, explorou esta ideia em profundidade num livro extraordinário publicado em 1944, chamado O que é a Vida? Schrödinger argumentou que os organismos vivos se sustentam alimentando-se de entropia negativa, ou, como ele chamou, de negentropia. Toda vez que você come uma maçã, você está devorando a organização que o Sol e a árvore criaram, ao custo de transformar energia em calor dissipado no ambiente. Você rouba a ordem do universo. E o universo, fiel ao segundo princípio, aceita esse roubo, desde que você pague com mais desordem no total. O que isso tem a ver com o tempo? Tudo. Porque a vida é um processo temporal por excelência. Você só existe porque o passado criou estruturas, moléculas, células, organismos, sobre as quais o presente se apoia. Destrua essas estruturas e o presente colapsa. A vida é a materialização da dependência do presente em relação ao passado. E é, simultaneamente, a prova mais vívida de que esse passado não pode ser recuperado. Cada célula que morre no seu corpo, e morrem dezenas de bilhões por dia, não volta. Cada momento de sua vida que se encerra não pode ser reaberto. Você está sendo reconstruído continuamente sobre os destroços de versões anteriores de si mesmo, versões que o universo engoliu para sempre. Você é um processo, não um objeto. E processos não têm botão de retrocesso. Aqui está algo que vai fazer você reconsiderar tudo o que pensa sobre memória. Em 2019, a neurocientista Elizabeth Loftus, da Universidade da Califórnia em Irvine, que passou décadas estudando como a memória humana funciona, publicou uma síntese de pesquisas que confirmou algo que a psicologia cognitiva suspeitava há 50 anos. A memória não é uma gravação do passado, é uma reconstrução ativa do presente. Cada vez que você lembra de algo, você está, na verdade, recriando esse evento no momento atual. E nessa recriação, você inevitavelmente altera o original. Experimentos conduzidos na Universidade de Harvard por Daniel Schachter e sua equipe demonstraram que lembrar e imaginar ativam as mesmas regiões cerebrais. A mesma rede neural que constrói memórias de eventos passados constrói também cenários de eventos futuros. Do ponto de vista neurológico, lembrar o passado e imaginar o futuro são quase o mesmo processo. A distinção entre passado e futuro, do ponto de vista do seu cérebro, é muito menos absoluta do que parece. Mas o que isso revela é ainda mais desconcertante. A única viagem ao passado que você já fez, a viagem através da memória, é uma ilusão. Você nunca acessou o passado através da memória. Você acessou uma versão reconstruída e inevitavelmente alterada do passado, criada no presente, colorida pelas experiências que tiveram desde então, modificada por cada vez que você a acessou anteriormente. Cada vez que você lembra de algo, você o modifica levemente, e a versão que você acha que lembra é, na melhor das hipóteses, uma aproximação do que realmente aconteceu. O passado que você carrega dentro de si não é o passado real. É uma escultura que você refaz continuamente no presente. O passado real, o que realmente aconteceu, átomo por átomo, segundo por segundo,
É tão inacessível para sua mente quanto para qualquer máquina que a física permitiria construir. O único arquivo do seu passado que existe no universo é o estado atual de todas as partículas que foram afetadas pelos seus eventos passados. E esse arquivo é ilegível, disperso em incontáveis estados de incontáveis partículas espalhadas por uma região de espaço que cresce continuamente. Você guarda do passado apenas sombras. E as sombras mudam cada vez que você olha para elas. Como isso muda a forma como você pensa sobre suas memórias mais preciosas? Agora chegamos ao coração mais perturbador desta exploração. O lugar onde a física para de ser confortavelmente abstrata e começa a tocar algo muito pessoal. Em 1996, o físico Max Tegmark, então na Universidade da Pensilvânia, hoje no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, publicou um artigo que examinou as implicações da mecânica quântica para a experiência subjetiva do tempo. E o que ele encontrou sacudiu alguns dos pressupostos mais básicos sobre o que significa existir no tempo. A questão central era esta. A mecânica quântica, na chamada interpretação de Everett, ou teoria dos muitos mundos, propõe que toda vez que um sistema quântico escolhe um resultado entre vários possíveis, o universo se ramifica. Cada possibilidade se torna real numa ramificação separada do universo. O gato de Schrödinger não está simplesmente vivo ou morto até ser observado. Ele está vivo numa ramificação do universo e morto em outra, e ambas as ramificações são igualmente reais. Se isso for verdade, o que acontece com o tempo? O tempo não flui linearmente de um único passado para um único futuro. Ele se ramifica continuamente a cada interação quântica em incontáveis futuros paralelos. E o passado que você experimenta como singular, como a única coisa que aconteceu, é apenas uma das incontáveis trilhas que o universo percorreu. Em outras ramificações, as coisas aconteceram de forma diferente. Em alguns ramos, você fez escolhas diferentes. Em outros, nem existe. Agora veja a crueldade específica dessa visão. Mesmo se a teoria dos muitos mundos estiver correta, você não pode voltar ao passado da sua ramificação. Você também não pode acessar as ramificações onde as coisas aconteceram de forma diferente. Você está absolutamente confinado à trilha temporal que percorreu. Existem versões alternativas do seu passado, mas elas estão em universos que não têm nenhuma conexão com o seu. São tão inacessíveis quanto o passado que você perdeu. A teoria dos muitos mundos não suaviza a prisão do tempo. Ela a torna mais cruel. Não apenas o passado é irrecuperável. As alternativas ao passado são igualmente irrecuperáveis. Quero que você pense numa escolha que lamentou, um caminho que não seguiu, uma palavra que não disse. Em algum lugar, numa ramificação do universo quanticamente separada da sua, uma versão de você fez essa escolha, tomou esse caminho, disse essa palavra. Mas essa versão não pode te contar como foi. Você nunca saberá o que perdeu. E essa versão paralela de você nunca saberá o que você viveu em vez disso. Vamos ser honestos agora sobre o que a ciência não sabe. E sobre o que alguns cientistas preferem não discutir em público. Existe um problema fundamental que reside no coração da física moderna e que raramente recebe a atenção que merece fora dos círculos especializados. O problema é este. Temos duas grandes teorias físicas que descrevem a realidade com precisão extraordinária. A relatividade geral descreve o cosmos em grandes escalas, galáxias, buracos negros, a estrutura do espaço-tempo. A mecânica quântica descreve o mundo subatômico, partículas, campos, probabilidades. Ambas funcionam. Ambas foram verificadas experimentalmente com precisão que desafia a imaginação, mas elas são profundamente incompatíveis entre si. E a incompatibilidade vai direto ao coração da questão do tempo. Na relatividade geral, o tempo é dinâmico, maleável, tecido junto com o espaço. Ele se dobra, se estica, corre mais rápido ou mais devagar, dependendo da gravidade e da velocidade. Na mecânica quântica, o tempo é estático, um parâmetro externo que flui uniformemente como pano de fundo dos processos quânticos. Na relatividade, não existe um tempo preferido. Todo observador tem seu próprio tempo. Na mecânica quântica, existe algo que se parece com um tempo universal, tic-toc, no fundo das equações.
Esses dois retratos do tempo não podem ambos estar completamente corretos. Um ou ambos estão incompletos. E a teoria que unificaria os dois, a chamada gravidade quântica, ainda não existe. Os candidatos principais, como a teoria das cordas e a gravidade quântica de laços, cada um resolve alguns problemas e cria outros. Depois de 50 anos de esforço concentrado dos maiores físicos teóricos do planeta, a unificação do tempo relativístico com o tempo quântico permanece uma das fronteiras abertas mais dramáticas da ciência. O físico americano Lee Smolin, do Perimeter Institute no Canadá, argumenta numa série de trabalhos publicados entre 2004 e 2013 que a solução para este impasse pode exigir uma revisão radical do que entendemos por tempo. Smolin propõe que o tempo é a única coisa fundamentalmente real no universo. Mais real do que o espaço, mais real do que as leis da física, que ele acredita que evoluem ao longo do tempo. Para Smolin, as leis da natureza não são eternas verdades platônicas. São hábitos que o universo adquiriu e que podem, em princípio, mudar. O próprio segundo princípio da termodinâmica poderia, em algum estado extremamente diferente do universo, funcionar de outra forma. Isso não significa que o passado seja recuperável, mas significa que nossa compreensão do porquê ele é irrecuperável pode estar incompleta. A prisão que chamamos de tempo pode ter paredes de uma natureza diferente da que pensamos. E por que não ouvimos isso nas notícias de ciência? Porque a física prefere anunciar certezas. Certezas vendem livros, garantem financiamentos, lotam conferências. As incertezas profundas, as perguntas abertas que duram décadas, são o pão cotidiano dos especialistas, mas raramente chegam ao público. Você merece saber que existe. Há uma experiência que todo ser humano conhece e que nenhuma física explica completamente. Chama-se o presente. Não o passado, que já se foi. Não o futuro, que ainda não chegou. O presente. Este instante exato. O agora em que você está lendo estas palavras, sentindo o peso do seu corpo, ouvindo os sons ao redor. Esse agora parece absolutamente evidente, absolutamente real, absolutamente inegável. E, no entanto, do ponto de vista da física, agora é um conceito extraordinariamente problemático. A relatividade especial demonstrou que dois observadores em movimento relativo entre si não concordam sobre o que é simultâneo. Se dois eventos acontecem simultaneamente para você, eles não são necessariamente simultâneos para alguém que se move em relação a você. Não é uma questão de velocidade da luz causando atraso na informação. É uma questão de estrutura fundamental do espaço-tempo. A simultaneidade é relativa. Agora é subjetivo. Mas a sua experiência de agora é tão intensa, tão imediata, tão diferente de qualquer experiência que você tem do passado ou do futuro, que parece impossível que seja apenas uma convenção. O filósofo e físico americano David Albert, da Universidade de Colômbia, chama isso de o problema do agora, e argumenta que é um dos enigmas mais profundos na interface entre física e consciência. A física não tem em suas equações nenhum lugar para o agora privilegiado que você experimenta. As equações da relatividade tratam todos os momentos temporais igualmente. Não há nenhum marcador que diga, este é o presente, este é o real. Então, de onde vem a sua experiência do presente? Por que você não experimenta todos os momentos da sua vida simultaneamente? Por que há um único instante que parece acontecendo agora? Por que o presente tem aquela qualidade específica de vivacidade que o passado e o futuro não têm? A física não sabe. A neurociência tem hipóteses. O filósofo Edmund Husserl, no início do século XX, descreveu o presente como uma janela temporal. Não um ponto, mas um intervalo, uma espessura de tempo que sua consciência integra como agora. Pesquisas do neurocientista Ernst Poppel, do Instituto Max Planck de Psiquiatria em Munique, sugerem que o cérebro humano integra informações no intervalo de aproximadamente 2 a 3 segundos, que experienciamos como o presente. Não é um instante, é uma janela. E essa janela está sempre se movendo para frente, descartando para o arquivo do passado o que ficou para trás. 2 a 3 segundos. É isso que você tem de presente de cada vez. O universo te dá uma janela de 2 a 3 segundos para existir em plenitude. O resto é passado irrecuperável ou futuro incerto.
O que você está fazendo com seus 2 a 3 segundos agora? Vamos falar sobre algo que parece ficção científica, mas que é física mainstream, discutida nas melhores universidades do mundo. Vamos falar sobre os buracos de minhoca. Em 1988, o físico Kip Thorne, que anos depois receberia o Prêmio Nobel de Física em 2017 pela detecção de ondas gravitacionais, publicou, junto com seus colegas Michael Morris e Uwe Yurtsever, um artigo seminal na revista Physical Review Letters sobre a possibilidade de utilizar buracos de minhoca para viagem no tempo. O paper, escrito com todo o rigor matemático exigido por uma das revistas mais respeitadas da física, concluiu algo surpreendente. As equações de Einstein não proíbem, em princípio, a existência de buracos de minhoca transitáveis. E se existissem buracos de minhoca transitáveis, seria teoricamente possível construir uma máquina do tempo que permitisse viajar ao passado. Thorne não estava escrevendo ficção científica, estava fazendo física. E o artigo provocou uma onda de pesquisas sérias que duraram décadas. Mas, e este é um mas que Thorne jamais deixou de enfatizar, existem obstáculos físicos que parecem intransponíveis. Para manter um buraco de minhoca aberto e transitável, seria necessário uma quantidade astronômica de energia exótica, matéria com densidade de energia negativa, algo que viola condições de energia que a maioria dos físicos acredita serem fundamentais. A quantidade necessária superaria em muitas ordens de magnitude toda a energia do Sol. E mesmo que você pudesse produzi-la, a estabilidade do buraco de minhoca seria extremamente problemática. Qualquer perturbação poderia fazer com que ele colapsasse instantaneamente. Mas a crítica mais devastadora à viagem ao passado através de buracos de minhoca veio do próprio Stephen Hawking. Em 1992, Hawking propôs a cronologia de proteção da conjectura, um princípio que ele mesmo admitiu não ser uma prova matemática, mas uma fortíssima suspeita física. O universo conspira para impedir a viagem ao passado. Toda vez que alguém tentasse criar as condições para uma máquina do tempo, radiação quântica acumularia ao longo do loop temporal e destruiria a própria máquina antes que ela pudesse funcionar. O universo se protegeria ativamente de paradoxos temporais. É como se houvesse uma lei não escrita nas profundezas da física. O passado é sagrado. Não pode ser tocado. Não pode ser alterado. Qualquer tentativa de violar essa sacralidade encontra resistência de forças que ainda não compreendemos completamente. Mas há algo fascinante na formulação de Hawking. Ele não disse que a viagem ao passado é impossível pelas leis conhecidas. Ele disse que o universo parece querer que seja impossível, como se houvesse uma intencionalidade na estrutura da física. Não uma intencionalidade consciente, mas uma consistência profunda que age como se tivesse objetivos. Isso é física ou filosofia? Às vezes a fronteira é muito mais tênue do que queremos admitir. Existe um paradoxo sobre o tempo que nenhum físico resolveu completamente e que vai direto ao coração do que significa existir no universo compassado. Chama-se o paradoxo de Boltzmann. Não um paradoxo sobre os átomos, mas um paradoxo diferente que o próprio Boltzmann percebeu e que o perturbou profundamente. Se a irreversibilidade do tempo é puramente estatística, se o universo caminha para estados de maior desordem simplesmente porque eles são enormemente mais prováveis, então, de tempos em tempos, em regiões suficientemente pequenas do universo, flutuações estatísticas aleatórias deveriam criar momentos de ordem espontânea. Não frequentemente, extremamente raramente. Mas num universo infinito ou suficientemente grande, eventualmente aconteceria. Boltzmann chegou a uma conclusão perturbadora. Talvez o universo inteiro seja o resultado de uma flutuação estatística extraordinária. Talvez o cosmos exista apenas porque, no mar eterno de desordem máxima, houve uma flutuação improvável que criou um estado de baixa entropia. E nós somos os descendentes dessa flutuação, vivendo à medida que o universo retorna ao equilíbrio de desordem máxima. Se isso for verdade, o universo não começou com um Big Bang intencional. Simplesmente flutuou para a existência do nada termodinâmico. E está flutuando de volta para esse nada. Nós somos o sonho de uma perturbação estatística. Mas aqui está o problema, e Boltzmann o percebeu com angústia.
Se o universo é o resultado de uma flutuação estatística, seria muito mais provável que a flutuação criasse o menor universo possível, com a menor quantidade de ordem possível. Seria muito mais provável que tudo fosse uma alucinação, que você e seu passado inteiro fossem criados neste exato momento como uma flutuação estatística menor, com memórias falsas de um passado que nunca existiu. O chamado cérebro de Boltzmann, um observador criado instantaneamente por flutuação estatística, completo com memórias e experiências falsas, seria astronomicamente mais provável do que um universo inteiro que evoluiu durante 13,8 bilhões de anos. Existe uma possibilidade, extremamente improvável, mas fisicamente não proibida, de que o seu passado inteiro seja uma ilusão. Não que alguém o tenha apagado, mas que nunca existiu. Que você surgiu, completo com todas as suas memórias, neste exato momento, como uma flutuação do caos. A maioria dos físicos rejeita esta conclusão como paradoxal demais para ser levada a sério. Mas ninguém conseguiu refutá-la definitivamente. E o simples fato de que ela é fisicamente possível diz algo perturbador sobre a natureza do passado e da memória. Quanto da sua confiança no passado é baseada em evidências que você poderia verificar agora mesmo? E quanto é baseada em memórias que você assumiu, sem questionar, que correspondem a algo que realmente aconteceu? Vamos visitar um laboratório. Um laboratório específico, numa tarde específica, que mudou permanentemente o que a física pensava saber sobre o tempo. Era novembro de 1984. Carol Alley e seus colegas na Universidade de Maryland montaram um aparato experimental para testar o experimento da escolha atrasada proposto por John Wheeler. O experimento era Mas no experimento de Wheeler, a decisão sobre como medir o fóton, decisão que determinaria retroativamente qual caminho ele havia tomado, era feita depois que o fóton já tinha percorrido o aparato. O resultado foi exatamente o previsto pela mecânica quântica. A decisão de medição, tomada no presente, parecia determinar retroativamente o que o fóton havia feito no passado. Não era uma questão de o fóton já saber como seria medido. Era uma questão de que o passado do fóton estava, em algum sentido, indeterminado até que o futuro fixasse. Este resultado foi replicado em versões cada vez mais sofisticadas ao longo das décadas seguintes. Em 2007, físicos da Universidade de Paris executaram uma versão do experimento com um aparato de 18 metros de comprimento, garantindo que a decisão de medição era tomada depois que o fóton já estava inequivocamente no meio do caminho. O resultado permaneceu o mesmo. O passado do fóton era determinado pelo presente. Em 2015, uma equipe australiana na Universidade Nacional Australiana, liderada por Andrew Truscott, realizou a versão mais convincente do experimento até então, usando átomos em vez de fótons. O resultado confirmou mais uma vez. No nível quântico, o passado de uma partícula parece genuinamente influenciado por escolhas feitas no presente. Mas, e este é o ponto que os físicos enfatizam repetidamente, este efeito não permite transmitir informação ao passado. Não permite mudar eventos macroscópicos já acontecidos. Não cria paradoxos. O universo permite essa estranheza quântica precisamente porque ela não viola a seta do tempo em nenhum sentido macroscopicamente detectável. É como se o universo tivesse descoberto uma forma de ser estranhíssimo no nível microscópico, enquanto mantém absoluta ordem e irreversibilidade no nível macroscópico. A prisão do tempo tem grades micrométricas que se comportam de forma bizarra, mas a parede, vista de longe, permanece sólida. Existe uma pergunta que os filósofos do tempo fazem há séculos, e que a física do século XXI tornou mais urgente do que nunca. O que separa o passado do futuro? Parece uma pergunta com resposta óbvia. O passado já aconteceu. O futuro ainda não aconteceu. A fronteira entre eles é o presente. Simples. Mas quando você começa a examinar essa fronteira com precisão, ela dissolve. O presente não tem duração. Um instante matemático de tempo tem medida zero. É um ponto na reta dos números reais, sem extensão. Se você dividir qualquer intervalo de tempo ao meio e depois ao meio novamente, indefinidamente, você nunca chega a um instante presente que tenha substância. O presente matemático é uma abstração sem realidade física.
E no nível quântico, a situação é ainda mais estranha. O princípio da incerteza de Heisenberg, na sua formulação temporal, estabelece que energia e tempo são conjugados de forma incerta. Você não pode conhecer exatamente a energia de uma partícula e exatamente o momento em que essa energia foi medida. Em escalas temporais extremamente pequenas, menores que o chamado tempo de Planck, que é aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos, a própria estrutura do espaço-tempo deixa de fazer sentido. Antes do tempo de Planck, não existe antes. O tempo, como o conhecemos, simplesmente não existe. Isso significa que a divisão entre passado e futuro é, nas escalas mais fundamentais da física, uma emergência. Uma propriedade que existe em escalas macroscópicas, mas não em escalas fundamentais, como a temperatura. Temperatura é uma propriedade real e mensurável de um objeto, mas no nível de uma única molécula, temperatura não tem sentido. É uma propriedade que emerge quando você tem muitas moléculas. Da mesma forma, a distinção entre passado e futuro emerge quando você tem muitas partículas interagindo. O que é dizer, virtualmente sempre e em qualquer lugar que a vida e a consciência possam existir. Mas em seus fundamentos, o universo pode ser uma estrutura atemporal, da qual o tempo emerge como ilusão coletiva de sistemas complexos. Você existe no tempo porque é um sistema complexo, porque tem memória, antecipação, causalidade, termodinâmica. Se você pudesse ser reduzido a uma única partícula fundamental, você seria libertado do tempo, mas ao preço de deixar de existir como qualquer coisa que se reconheceria como você. A prisão do tempo, portanto, não é externa a você, é constitutiva de você. Você não está preso no tempo, você é feito de tempo. Pressione o botão de avanço rápido. Não por dias, não por séculos, por eras. As cidades desmoronam, as florestas crescem sobre os escombros, os continentes se movem lentamente, como placas de gelo num oceano escaldante. O Mediterrâneo seca, o Atlântico se alarga. As montanhas que hoje parecem eternas são devoradas pela erosão e se tornam planícies. O sol, que você nunca pensou que poderia mudar, começa a inchar, lentamente, ao longo de bilhões de anos, até engolir Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. A rocha onde você está agora sentado vaporiza. O silício, o carbono, o ferro que compõem o planeta se dispersam no espaço. E depois? O Sol também morre, encolhe, torna-se uma anã branca, um cadáver estelar frio e denso, irradiando calor residual por trilhões de anos até que mesmo esse calor desapareça. E depois? O universo continua, sozinho, escurecendo, esfriando, dispersando. Este é o destino que a termodinâmica prescreve para o cosmos, e nenhuma civilização, por mais avançada que seja, pode escapar dele, a não ser que encontre uma brecha nas leis da física que, até agora, nenhuma civilização conhecida encontrou. O físico britânico Lord Kelvin chamou isso no século XIX de morte térmica do universo. O nome é perturbador na sua precisão. Não uma explosão, não um colapso dramático, uma extinção por exaustão. O universo não terminará com um estrondo, terminará com um suspiro cada vez mais quieto, num espaço cada vez mais frio e vazio, até que o próprio movimento das partículas cesse por falta de diferença de temperatura que possa sustentar qualquer processo. Aqui está o ponto que poucos param para absorver completamente. Numa morte térmica, não haverá antes e depois. Quando o universo atingir o equilíbrio termodinâmico máximo, quando a entropia chegar ao seu valor máximo e não houver mais gradientes de energia para explorar, o segundo princípio da termodinâmica deixará de ser relevante, porque nada mais estará acontecendo. E se nada acontece, não há seta do tempo, não há passado e futuro. O tempo, como conceito com significado físico, simplesmente deixará de existir. A prisão do tempo tem prazo de vencimento, mas você não viverá para ser libertado por ela. Antes de chegarmos ao fim do universo, precisamos fazer uma escala num dos lugares mais estranhos que a física conhece. Um lugar onde o tempo faz coisas que parecem impossíveis. Um lugar onde a prisão do tempo revela suas grades com clareza perturbadora. Estamos falando dos buracos negros. Em 1965,
O físico matemático Roger Penrose publicou um teorema que provou matematicamente, a partir das equações de Einstein, que os buracos negros devem conter singularidades, pontos onde a densidade de massa se torna infinita e as leis da física param de funcionar. 2 anos depois, em 1967, Stephen Hawking estendeu o trabalho de Penrose para demonstrar que o próprio Big Bang deve ter sido uma singularidade, um ponto de densidade infinita de onde emergiu todo o espaço, todo o tempo e toda a energia do universo. O tempo, portanto, não existia antes do Big Bang. Não havia antes. O tempo começou com o Big Bang. Assim como um buraco negro cria dentro de si uma região onde o tempo flui de forma radicalmente diferente. O que acontece com o tempo num buraco negro? Para um observador distante, o tempo perto de um buraco negro parece desacelerar. Se você assistisse, de longe, a um astronauta se aproximando do horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar, você o veria ficando cada vez mais lento. Os movimentos dele se tornariam mais e mais graduais. Ele nunca cruzaria o horizonte de eventos, do seu ponto de vista. Ficaria congelado num instante eterno, sua imagem cada vez mais avermelhada pelo deslocamento gravitacional para o vermelho, até desaparecer na escuridão. Do ponto de vista do próprio astronauta, contudo, ele cruzaria o horizonte de eventos em tempo finito, sem sentir nada de especial no momento da travessia. Ele continuaria existindo, por algum tempo, dentro do buraco negro. Mas aqui está o detalhe que arrepia. Dentro do horizonte de eventos, a direção do espaço em direção à singularidade central torna-se a direção do futuro. Mover-se em direção à singularidade não é uma escolha. É tão inevitável quanto o fato de que você não pode parar o tempo. Assim como você não pode se mover para o passado aqui fora, lá dentro você não pode se mover para longe da singularidade. A singularidade não está no espaço à sua frente, está no seu futuro. E nenhuma força no universo pode evitar que você chegue lá. O buraco negro é a versão mais pura e implacável da prisão do tempo. Lá dentro, o futuro é uma direção espacial que você não pode evitar percorrer, e essa direção leva ao fim. Existe algo que a maioria dos documentários sobre o tempo nunca menciona. Algo que os físicos sabem e debatem há décadas, mas que raramente sai dos artigos técnicos para o vocabulário público. É um resultado de 1967 que pode ser o mais perturbador de toda a história da física, porque ele apaga o tempo completamente. Chama-se a equação de Wheeler-DeWitt. John Wheeler, da Universidade de Princeton, e Bryce DeWitt, da Universidade do Texas, em Austin, derivaram uma equação que tentava descrever o estado quântico de todo o universo. A ideia era unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, encontrar uma descrição quântica do próprio cosmos. O resultado matemático foi impecável e absolutamente perturbador. A equação funciona. Descreve o universo com consistência matemática, mas o tempo não aparece nela em lugar nenhum. Não é um acidente, não é uma simplificação. A equação de Wheeler-DeWitt é completamente independente do tempo. O universo, descrito pela equação mais fundamental que temos para descrever o cosmos como um todo, é estático. O tempo não existe nessa descrição. Como isso é possível? Se o tempo não existe na equação do universo, de onde vem o tempo que você experimenta? A resposta que os físicos propõem é tão estranha que é difícil de articular sem que pareça ficção científica. O tempo, na visão emergente da física quântica de gravidade, é uma ilusão criada pelo emaranhamento quântico. Quando partes do universo se tornam emaranhadas umas com as outras, quando se correlacionam quanticamente, cada subsistema começa a experimentar algo que parece evolução temporal, mesmo que o universo como um todo seja estático. Em 2013, físicos italianos liderados por Ekaterina Moreva e Marco Genovese, do Instituto Nacional de Pesquisa Metrológica em Turim, realizaram um experimento extraordinário que testou exatamente esta ideia. Eles criaram um sistema de 2 fótons emaranhados. Do ponto de vista de um observador externo, uma perspectiva de fora do sistema, o sistema era estático, sem evolução temporal. Mas do ponto de vista de um dos fótons, o outro fóton parecia evoluir no tempo. O tempo emergia do emaranhamento. Pense nisso com toda a força que conseguir. O tempo que você vive,
Cada segundo que passa, cada momento que jamais voltará, pode ser uma propriedade emergente do emaranhamento quântico entre partes do universo. O cosmos como um todo pode ser imóvel, eterno, fora do tempo. E você, preso dentro dele, correlacionado quanticamente com o resto da realidade, experimenta esse eterno estático como uma série de momentos que fluem, que se acumulam, que se perdem para sempre. A prisão do tempo pode ser uma ilusão gerada por estar dentro do universo em vez de fora. Se pudesse existir um ponto de vista externo ao cosmos, não haveria passado irrecuperável, não haveria seta do tempo, não haveria perda. Apenas um estado imóvel e completo, onde tudo existe simultaneamente. Mas você não pode ter esse ponto de vista. Você está dentro. E dentro, o tempo é real. A perda é real. E cada segundo que passa é realmente irrecuperável. Isso faz a prisão parecer mais cruel ou menos cruel para você? Agora vamos falar sobre algo que os físicos debatem com uma intensidade que raramente chega ao público, porque o debate envolve questões que tocam nos fundamentos mais profundos do que a realidade é. O debate sobre a realidade do tempo divide os físicos em dois campos irreconciliáveis. De um lado estão os eternistas, aqueles que acreditam que passado, presente e futuro coexistem igualmente no bloco quadridimensional do espaço-tempo. Para eles, o tempo é como o espaço. Você não pode voltar a um lugar que deixou, mas esse lugar ainda existe. Da mesma forma, você não pode voltar ao passado, mas o passado ainda existe com toda a realidade que tinha quando era presente. A física de Einstein apoia fortemente esta visão. As equações da relatividade tratam o tempo como uma dimensão do espaço-tempo, não como um fluxo. Do outro lado estão os presentistas, aqueles que acreditam que apenas o presente é real. O passado existiu e agora não existe mais. O futuro existirá e agora não existe ainda. A realidade é um único instante que se recria a cada momento. Esta visão se alinha mais com a intuição humana e com certas interpretações da mecânica quântica, mas é matematicamente muito mais difícil de reconciliar com a relatividade. E existe um terceiro campo, crescente, liderado por físicos como Julian Barbour, do College of St. Cross, em Oxford. Barbour publicou em 1999 um livro chamado O Fim do Tempo, que propõe algo radicalmente diferente. O universo não é um bloco de espaço-tempo quadridimensional em que você percorre uma trajetória. O universo é uma coleção de nãos, instantes completos e autônomos, cada um existindo independentemente, sem conexão temporal entre eles. O que chamamos de movimento no tempo é uma ilusão criada pela existência de memórias dentro de cada nau. Cada instante contém a aparência de um passado, não porque o passado existiu, mas porque o instante foi construído dessa forma. Para Barbour, a pergunta "por que não posso voltar ao passado?" está mal formulada. Não há passado para voltar. Não há futuro para chegar. Há apenas um conjunto infinito de instantes completos, cada um eterno em sua própria existência, nenhum precedendo ou seguindo qualquer outro. O tempo é uma narrativa que a mente constrói a partir de instantâneos estáticos. É uma visão extrema. A maioria dos físicos não a aceita, mas ela é matematicamente consistente, e ela levanta uma questão que não tem resposta fácil. Se o tempo é uma narrativa que a mente constrói, o que acontece com essa narrativa quando a mente se apaga? Deixe-me te contar o que acontece quando você pressiona o avanço rápido no destino da consciência humana. Não num sentido místico, mas no sentido termodinâmico rigoroso. O cérebro humano é uma máquina de reduzir entropia localmente. Ele consome aproximadamente 25 watts de energia, aproximadamente a energia de uma lâmpada de baixo consumo, para manter em funcionamento 86 bilhões de neurônios conectados, por aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Essa rede processa informação, cria modelos do mundo, produz o que chamamos de consciência. E faz tudo isso ao custo de criar calor, de oxidar glicose, de gerar resíduos metabólicos, exportando desordem para o ambiente, enquanto mantém a organização interna extraordinária que permite pensar, lembrar e antecipar. A consciência, portanto, é um processo termodinâmico. É uma forma altamente especializada de explorar gradientes de energia para criar e manter organização. E como todo processo termodinâmico, ela depende absolutamente da seta do tempo.
Sem a seta do tempo, sem o fluxo de energia de estados ordenados para desordenados, não haveria metabolismo cerebral, não haveria processamento de informação, não haveria memória, não haveria consciência. A consciência não existe apesar da irreversibilidade do tempo. Ela existe por causa dela. Ela é, em certo sentido, uma excrescência local da seta do tempo. Um bolsão de ordem complexa, que floresce precisamente porque o universo ao redor está descendo em direção ao caos. E aqui está a implicação mais perturbadora. Se a seta do tempo é uma consequência da condição de baixa entropia inicial do universo, condição que está sendo erodida continuamente à medida que o cosmos evolui, então a consciência, tal como a conhecemos, é um fenômeno possível apenas numa janela específica da história do universo. Num universo jovem demais, ainda em formação, sem estrelas maduras e planetas rochosos, a complexidade necessária para a consciência não existe. No universo velho demais, frio demais, disperso demais, os gradientes de energia que sustentam o metabolismo cerebral não existirão mais. Nós existimos no momento certo. A janela termodinâmica em que a consciência é possível é finita. E estamos nela agora, num cósmico agora de bilhões de anos, que na escala do destino total do universo é uma faísca brevíssima. Você não é apenas um prisioneiro do tempo. Você é um prisioneiro privilegiado, confinado num segmento específico do tempo cósmico, em que as condições para sua existência estão marginalmente satisfeitas. Muitos bilhões de anos mais tarde, nenhuma consciência poderá questionar a natureza do tempo, porque não haverá mente para fazê-lo. Chegamos agora à seção que os documentários normalmente evitam. As perguntas que os físicos fazem entre si em congressos, depois dos jantares, quando as gravatas foram afrouxadas e o ceticismo público foi temporariamente suspenso. As questões para as quais a física moderna honestamente não tem resposta e que tocam diretamente na natureza do tempo e da irreversibilidade. A primeira questão: por que a constante cosmológica tem o valor que tem? A constante cosmológica, introduzida por Einstein e depois abandonada por ele como seu maior erro antes de ser redescoberta como real, descreve a energia do espaço vazio, a chamada energia escura, que está acelerando a expansão do universo. O valor observado da constante cosmológica é extraordinariamente pequeno. Não zero, mas tão próximo de zero que desafia qualquer explicação natural. Os cálculos da física quântica prevêem que ela deveria ser 120 ordens de magnitude maior do que o valor observado. Esse é o pior desacordo entre teoria e observação na história da física. Ninguém sabe por que o valor é tão pequeno. E esse valor específico é precisamente o que permite que o universo expanda lentamente o suficiente para que estrelas, planetas e vida se formem, e para que o tempo tenha a direção que tem. Se a constante cosmológica fosse ligeiramente diferente, o universo ou teria colapsado de volta em si mesmo bilhões de anos atrás, ou teria se expandido tão rapidamente que nenhuma estrutura se formaria jamais. Em ambos os casos, não haveria seta do tempo significativa, não haveria consciência para notar a diferença. A segunda questão: onde foi a antimatéria? O Big Bang deveria ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, aniquilam-se mutuamente em energia pura. Se tivessem sido criadas em quantidades iguais, o universo seria um mar de energia pura sem nenhuma partícula de matéria, sem átomos, sem estrelas, sem planetas, sem você. Mas existe um universo de matéria. Algo no Big Bang criou uma simetria minúscula, aproximadamente uma parte extra de matéria para cada bilhão de pares matéria-antimatéria. E essa simetria é tudo que existe. Você é o resto de uma aniquilação quase perfeita. Você é o excedente. Ninguém sabe completamente de onde veio essa simetria. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons do CERN, em Genebra, buscaram a chamada violação CP, a assimetria nas leis da física entre matéria e antimatéria, desde os anos 90. Em 2020, a colaboração LHCb publicou evidências de assimetria em partículas chamadas baryons-Charm. Mas a assimetria observada é insuficiente para explicar a quantidade de matéria que existe no universo. Algo está faltando.
algo que criou a condição inicial necessária para que o tempo tivesse uma direção e para que você existisse para lamentá-lo. A terceira questão: o que é exatamente a consciência? E ela cria o tempo ou apenas o experimenta? Esta é a questão mais controversa de todas. O físico e matemático Roger Penrose, em 2 livros publicados em 1989 e 1994, propôs que a consciência não é um processo computacional clássico, mas envolve processos quânticos nos microtúbulos dos neurônios, estruturas proteicas no interior das células nervosas. A teoria, desenvolvida com o anestesiologista Stuart Hameroff da Universidade do Arizona, ficou conhecida como ORC-OR, Redução Objetiva Orquestrada. Para Penrose, a consciência está ligada a colapsos quânticos que ocorrem precisamente na escala do tempo de Planck, a menor escala temporal que tem significado físico. A maioria dos neurocientistas é cética. Os microtúbulos parecem quentes e úmidos demais para manter coerência quântica. A refutação é razoável, mas Penrose continua defendendo a teoria. E uma coisa é certa: ninguém tem uma explicação melhor para o que é a consciência, ou por que ela experimenta o tempo como um fluxo unidirecional. Se a consciência estivesse de alguma forma conectada ao colapso da função de onda quântica, ao processo que cria o passado definitivo, a partir de possibilidades futuras, então a mente humana não seria apenas um observador passivo da seta do tempo. Seria, em algum sentido, um participante ativo na criação do passado. Cada ato de observação, de tomada de consciência, solidificaria o presente em passado irreversível. Você não apenas testemunha a prisão do tempo. Você pode ser, em algum sentido profundo, um dos seus construtores. Vamos fazer mais uma compressão de tempo. Desta vez, não para trás, para frente. Imagine que o resto da história do universo é comprimido numa única hora. Estamos agora no segundo zero. O universo tem 13,8 bilhões de anos. As últimas estrelas se formarão em aproximadamente 100 trilhões de anos, o que, na nossa escala de 1 hora, aconteceria em aproximadamente 4 minutos. Depois disso, apenas estrelas velhas e moribundas, esfriando lentamente. Os últimos planetas com condições para a vida encerrarão em talvez 1 ano, numa hora. A maioria das estrelas se apagará definitivamente em 10 minutos. O que vem depois é quase impossível de imaginar. Por 10 elevado a 40 anos, o que na nossa escala de 1 hora seria como repetir a hora 32 vezes a potência de 10. Estrelas de nêutrons e anãs brancas continuarão existindo, esfriando. Os buracos negros dominarão o universo. E então, por um processo previsto por Hawking, mas nunca diretamente observado, porque os buracos negros com que interagimos evaporam em escalas de tempo cósmicas, os buracos negros começarão a evaporar. O maior buraco negro que existe, o da galáxia M87, com massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, levaria aproximadamente 10 elevado a 100 anos para evaporar completamente. Na nossa escala de 1 hora, isso seria um tempo que transcende qualquer analogia. Depois disso, partículas fundamentais dispersas por um espaço em expansão infinita, sem energia suficiente para interagir, sem gradientes de temperatura, sem nenhum processo. O universo terá atingido a morte térmica. E o tempo, como conceito com significado físico, deixará de existir. Você está aqui, neste segundo exato, no universo que tem 13,8 bilhões de anos e que viverá por períodos de tempo que tornam esse número insignificante, num segundo que nunca voltará, dentro de uma janela de complexidade termodinâmica que também nunca voltará. Cada instante que você desperdiça é um instante que o cosmos tomará de volta para sempre. Isso não é filosofia, é a termodinâmica aplicada à existência humana. Mas aqui está algo que a física aprendeu nas últimas décadas e que transforma ligeiramente a narrativa da inevitabilidade total. O físico Freeman Dyson, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, publicou em 1979 um paper seminal chamado Tempo Sem Fim, Física e Biologia no Universo Aberto. Dyson examinou rigorosamente a questão de se a vida e a consciência podiam, em princípio, persistir indefinidamente no universo em resfriamento. A conclusão foi surpreendente.
Em certos cenários do destino do universo, é matematicamente possível que formas de consciência muito diferentes das nossas, funcionando cada vez mais lentamente, hibernando por períodos cada vez mais longos, usando quantidades cada vez menores de energia, pudessem persistir por tempo infinito, processando uma quantidade infinita de informação ao longo da eternidade. Esta não é uma previsão, é um exercício matemático. Dyson não está dizendo que isso acontecerá. Está dizendo que as leis da física, tal como as entendemos, não o proíbem completamente em certos cenários cosmológicos. Mais tarde, em 2002, o físico e cosmólogo Lawrence Krauss, da Universidade do Estado do Arizona, e Glenn Starkman, da Universidade Case Western Reserve, publicaram uma refutação de Dyson, argumentando que no universo dominado por energia escura, que parece ser o nosso, a expansão acelerada do cosmos eventualmente levará ao isolamento completo de qualquer região de espaço, cortando acesso a fontes externas de baixa entropia e tornando a persistência indefinida da consciência impossível, mesmo em princípio. Então, quem está certo? A resposta honesta é: depende da natureza da energia escura, que ainda não entendemos completamente. O destino final da consciência no universo é uma questão genuinamente aberta. Mas numa coisa todos... E com ele, a pergunta que você está fazendo agora: por que não posso voltar ao passado? Não poderá mais ser feita por ninguém. Essa questão é um luxo de um universo jovem. E você tem o privilégio raro de formulá-la. Agora quero que você faça algo diferente. Quero que inverta a perspectiva completamente. Em vez de olhar do presente para o passado, aquilo que você perdeu, aquilo que não voltará, imagine que você é uma inteligência de 10 bilhões de anos no futuro, olhando para trás, em direção ao tempo em que você está vivendo agora. O que essa inteligência vê? Ela vê um período extraordinário. Um período em que o universo, ainda jovem e quente e cheio de energia, produziu bolsões de complexidade improvável, planetas com atmosferas líquidas, moléculas que se replicavam a si mesmas, organismos que desenvolveram sistemas nervosos e, por fim, criaturas que começaram a questionar a natureza da realidade que as cercava. Ela vê um período em que a entropia ainda estava suficientemente baixa para sustentar toda essa complexidade. Um período em que havia diferenças de temperatura suficientes para que estrelas brilhassem e metabolismos funcionassem, e mentes pensassem. E ela vê algo ainda mais específico. Ela vê o momento exato em que você está agora. Um ser humano, numa tarde ou numa noite, absorvendo informação sobre a natureza do tempo, processando conceitos que sua espécie levou milênios para desenvolver, experienciando aquela qualidade peculiar de consciência que permite ao universo contemplar a si mesmo através de olhos formados de poeira estelar. Para essa inteligência futura, se ela existir, se for possível existir, o seu momento presente é tão irrecuperável quanto o seu passado é para você. O que você está vivendo agora, neste segundo, já é passado para ela. E esse passado não voltará para ela da mesma forma que o seu passado não volta para você. A prisão do tempo não é sua, é universal. Tudo o que existe está confinado no presente. Tudo o que existiu está perdido. E tudo o que existirá ainda não chegou. O cosmos inteiro vive numa única fatia deslizante de agora, arrastado para frente pela seta implacável da entropia, sem que nenhuma de suas partes possa olhar para trás e recuperar o que ficou. Você não está mais preso do que o universo inteiro. Vamos explorar uma das ideias mais perturbadoras que surgiu na intersecção entre a física do tempo e a identidade pessoal. Uma ideia que filósofos e físicos debatem com crescente urgência à medida que a neurociência revela mais sobre como o cérebro funciona. Quem é você através do tempo? Parece uma pergunta com resposta óbvia. Você é você, a mesma pessoa que era ontem, no ano passado, na infância. Há uma continuidade de identidade que atravessa o tempo e que constitui o você que existe agora. Mas examine essa continuidade com precisão, e ela começa a dissolver-se de maneiras perturbadoras. Os átomos do seu corpo não são os mesmos de 10 anos atrás. A maioria das células do seu organismo foi substituída. O esqueleto que você tem hoje é materialmente diferente do esqueleto que tinha na adolescência. Praticamente todos os átomos de cálcio foram reciclados.
O neurônio exato que estava ativo quando você teve sua memória mais marcante pode não existir mais. O que permaneceu? Os padrões, as conexões, a arquitetura da informação. O você de hoje não é feito dos mesmos materiais do você de 10 anos atrás. É feito do mesmo padrão inscrito em materiais diferentes. O filósofo Derek Parfit, da Universidade de Oxford, dedicou sua vida intelectual a este problema. Em seu livro seminal publicado em 1984, Razões e Pessoas, Parfit argumentou que a identidade pessoal através do tempo é muito menos sólida do que intuitivamente acreditamos. O você de hoje e o você de 20 anos atrás têm uma relação de continuidade psicológica e física, mas são, em sentido preciso, entidades diferentes. Não radicalmente diferentes, mas diferentes o suficiente para que a linha que separa eu no passado de outra pessoa no passado seja muito mais tênue do que parece. As implicações para a irreversibilidade do tempo são profundas. Quando você lamenta não poder voltar ao passado, a um momento específico da sua vida, o que exatamente você quer recuperar? Se o você de hoje e o você daquele momento são entidades diferentes, então, voltar ao passado significaria não apenas ir a um momento diferente no tempo, mas, em certa medida, tornar-se uma pessoa diferente. O passado que você perdeu não é apenas um momento no tempo. É uma versão de você que o tempo consumiu tanto quanto consumiu os instantes que essa versão habitou. Você não perdeu apenas o passado, você perdeu as versões de si mesmo que habitavam aquele passado. E essas versões não podem ser recuperadas por nenhum mecanismo físico, porque elas não são apenas estados do espaço-tempo. São padrões de informação que se dispersaram na configuração atual do universo, de forma tão irrecuperável quanto a fumaça de uma chama extinta. Isso muda o que o tempo perdido significa para você? Existe um experimento mental que o físico Carlo Rovelli, do Centro de Física Teórica de Marsella, e autor de obras que tornaram a física do tempo acessível a milhões de leitores, usa para ilustrar a natureza do tempo de uma forma que não depende de equações nem de abstração matemática. É um experimento que você pode fazer agora mesmo, com nada mais do que a sua atenção. Feche os olhos por um momento. Imagine uma pedra num campo. A pedra não tem memórias, não tem antecipação, não tem a experiência de um agora que difere de um antes e um depois. Para a pedra, se pudéssemos falar de perspectiva de uma pedra, não há tempo, há apenas estados. Um estado de átomos organizados de certa forma. Depois, outro estado. Depois, outro. Mas nenhuma experiência de transição entre eles. Nenhuma seta, nenhuma prisão. O tempo, como Rovelli argumenta em seu livro publicado em 2017, A Ordem do Tempo, não é uma propriedade do universo físico. É uma propriedade da nossa relação com o universo físico. É o que acontece quando um sistema com memória, um cérebro, um computador, qualquer dispositivo que registre estados anteriores e antecipe estados futuros, existe num universo que caminha da baixa para a alta entropia. O tempo é a experiência subjetiva de ser um sistema com memória num universo com seta termodinâmica. Sem memória, não há passado. Sem antecipação, não há futuro. Sem a diferença entre eles, não há presente. O tempo não é uma característica do cosmos que você observa de fora. É uma característica da sua existência como sistema complexo dentro do cosmos. Você não está no tempo. O tempo está em você. E aqui está a consequência que Rovelli extrai desta visão e que ressoa como algo entre a física e a poesia. O passado irrecuperável não é uma perda imposta ao você por um universo indiferente. É constitutivo do que você é. Sem o passado irrecuperável, não há memória. Sem memória, não há identidade. Sem identidade, não há você para sofrer pela perda. A própria capacidade de lamentar o que passou é inseparável de ter passado por isso. Você só pode perder o que já foi seu, e nada foi seu sem ter passado. A prisão do tempo é a estrutura da sua existência. Não é o que te mantém confinado, é o que te faz existir. Estou ciente de que estamos chegando ao fim desta jornada. E antes de chegarmos lá, quero ser completamente honesto sobre uma coisa. Tudo o que examinamos neste documentário, a entropia, a seta do tempo, os buracos negros, os experimentos quânticos, os debates filosóficos sobre a natureza do presente,
Nada disso fornece a resposta definitiva para a pergunta mais profunda que se esconde por baixo de todas as outras. A pergunta que todo ser humano faz quando pensa sobre a irreversibilidade do tempo não é realmente uma pergunta sobre física, é uma pergunta sobre significado. Por que importa que o passado não volte? Importa porque há momentos na sua vida que foram tão intensos, tão plenos, tão absolutamente vivos, que a ideia de que eles se foram para sempre parece uma injustiça cósmica. Importa porque há pessoas que você perdeu e que nunca poderá rever. Importa porque há versões de você mesmo, mais jovens, mais esperançosas, menos gastas pelo tempo, que o universo engoliu sem negociação. Importa porque a mortalidade, a sua e de tudo que você ama, é apenas a versão mais pessoal e mais aguda da irreversibilidade que a termodinâmica impõe ao cosmos inteiro. A física pode explicar por que o tempo é unidirecional, pode descrever a mecânica da irreversibilidade com equações de extraordinária precisão, pode rastrear a seta do tempo de volta ao estado de baixa entropia do Big Bang e para frente até a morte térmica do universo. Mas não pode responder por que isso dói, por que o luto existe, porque a saudade é uma das experiências mais universalmente humanas que existem. Talvez porque a capacidade de sofrer pela perda seja em si mesma uma consequência da complexidade extraordinária que o universo produziu ao longo de 13,8 bilhões de anos de aumento gradual de entropia. Somente um sistema suficientemente complexo, suficientemente organizado, suficientemente rico em memória e antecipação pode sentir a perda de forma consciente. A dor que você sente pela passagem do tempo é o preço de ser um sistema tão sofisticado que pode compreender o que perdeu. As pedras não sentem saudade, só você sente. E isso é, ao mesmo tempo, o fardo e o privilégio da consciência no universo termodinâmico. Vamos olhar para algo que raramente é discutido na filosofia popular do tempo, mas que os cosmólogos modernos levam muito a sério. A questão de se houve algo antes do Big Bang. Se o tempo começou com o Big Bang, como a equação de Penrose e Hawking sobre singularidade sugere, então a pergunta, o que havia antes, é literalmente sem sentido. Não havia antes. O tempo começou. Não havia um estado anterior esperando para dar origem ao universo. O próprio conceito de anterioridade exige que o tempo já exista. Mas nem todos os cosmólogos aceitam este cenário. O físico Roger Penrose propôs em 2010 uma cosmologia chamada cosmologia cíclica conforme, a hipótese de que o universo passa por ciclos eternos. Cada ciclo começa com um estado de baixa entropia, equivalente a um Big Bang, evolui ao longo de bilhões de anos até a morte térmica, e então, através de um mecanismo matemático sofisticado envolvendo a simetria conforme do espaço-tempo, o estado de máxima entropia do universo moribundo torna-se, de certa forma, equivalente ao estado de baixa entropia de um novo Big Bang. O universo renasceria e, com ele, o tempo recomeçaria. Neste cenário, não há um único passado irrecuperável, há um infinito de passados. O nosso universo é apenas um elo numa cadeia de éons temporais que não tem começo nem fim. E o passado que você perdeu neste éon pode, de alguma forma matematicamente intangível, ter alguma relação com o que surgirá no próximo. Penrose não afirma que isso é o que acontece. Ele afirma que é consistente com as equações que temos. E em 2020, ele e seus colaboradores publicaram um artigo afirmando ter encontrado na radiação cósmica de fundo, o eco de micro-ondas do Big Bang que permeia todo o universo, padrões que seriam consistentes com eventos energéticos do éon anterior ao nosso. A comunidade científica recebeu o artigo com ceticismo, mas ele não foi refutado definitivamente. Se Penrose estiver certo, o universo é um sistema que pulsa através de éons de tempo, cada pulsação criando e destruindo toda a realidade. Cada pulsação sendo, do ponto de vista dos seus habitantes, o único universo que existe. E cada segundo perdido neste éon está perdido para sempre neste éon. Mas o padrão geral, o hábito termodinâmico do cosmos, continua. Sem memória dos éons anteriores, sem acesso ao que existiu antes. A prisão do tempo pode não ter paredes externas.
pode ser circular. E você, sem saber, pode estar percorrendo um corredor que já foi percorrido inúmeras vezes antes, por mentes que nunca souberam que não eram as primeiras. Isso muda algo na forma como você pensa sobre a unicidade do seu momento presente? Aqui está o que eu considero a implicação mais profunda e menos discutida de tudo que exploramos. Se o tempo é irreversível, se cada segundo é genuinamente único e genuinamente irrecuperável, então cada segundo tem um valor que nenhum outro segundo pode substituir. Não como filosofia motivacional, como física rigorosa. O segundo das 3 da manhã de uma terça-feira qualquer, numa semana qualquer da sua vida, é um segundo que nunca existiu antes no universo e nunca existirá depois. Os átomos que o compõem, organizados exatamente dessa forma, nesse padrão específico de interações causais, existiram uma única vez nos 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Isso tem uma consequência que é simultaneamente libertadora e aterrorizante. Não existe desperdício de tempo, no sentido de que o tempo desperdiçado poderia ter sido recuperado mais tarde. O que foi desperdiçado foi gasto. Apenas foi gasto numa configuração de baixa densidade experiencial. O tempo não guardado flui na mesma direção que o tempo vivido plenamente. A entropia aumenta da mesma forma. A seta aponta para o mesmo lugar. A única diferença é o que você fez com a janela de 2 a 3 segundos de presente que o universo te concedeu. O filósofo estoico Marco Aurélio, que governou o Império Romano durante o século II da era cristã e que dedicou boa parte de seus escritos à questão do tempo e da transitoriedade, escreveu em seus pensamentos: "Perde tempo quem não tem nada a fazer, perde vida quem não tem nada a ser." Ele não conhecia a termodinâmica. Não sabia da equação de Boltzmann, mas intuiu, 2000 anos antes que a física o confirmasse, que o tempo é a substância da vida e que desperdiçá-lo não é uma trivialidade filosófica, mas uma perda literal e irreversível de algo que o cosmos não reembolsa. E aqui está o paradoxo final que quero deixar com você: a irreversibilidade do tempo. Aquela lei que parece tão cruel, que transforma cada momento em passado irrecuperável, é também a lei que torna cada momento precioso. Se o tempo pudesse ser revertido, nenhum momento valeria mais do que qualquer outro. Você poderia revisitar qualquer segundo infinitas vezes. Nada seria único, nada seria irreplaceable. A prisão que parece sua torturadora é também sua protetora. A garantia de que o que você vive importa, porque não haverá segunda oportunidade. A irreversibilidade do tempo não é o oposto do valor, é a sua condição de possibilidade. Então viajamos do nível mais fundamental da física, a escala de Planck, onde o próprio tempo deixa de fazer sentido, até as últimas eras do cosmos, onde a morte térmica apagará qualquer rastro de complexidade. Passamos pelos laboratórios de Carol Alley, na Universidade de Maryland, pelas equações de Boltzmann, na Universidade de Viena, pelas propostas radicais de Julian Barbour e Carlo Rovelli, pelas singularidades de Penrose e Hawking, pelos buracos negros que transformam o futuro em direção espacial inevitável. E o que encontramos em toda essa imensidão de física e filosofia e paradoxo? Encontramos que o tempo é, simultaneamente, a coisa mais real que existe. Cada segundo genuinamente único, genuinamente irrecuperável, genuinamente seu. E a coisa mais misteriosa que a ciência jamais tentou descrever. Encontramos que a irreversibilidade que torna o passado inalcançável é a mesma propriedade que torna a vida possível, a consciência real e a experiência significativa. Encontramos que a prisão não tem exterior, porque você é feito dos seus muros. E encontramos que a física, com toda a sua precisão extraordinária, pode descrever os mecanismos da prisão com equações que valem ao longo de todo o universo observável, mas não pode responder por que a prisão dói. Por que a saudade existe? Por que um segundo feliz que passou parece valer mais do que 1000 segundos mediocres que ainda estão por vir? Isso, a distância entre o mecanismo e o significado, é o espaço onde a filosofia começa quando a física termina. Vamos ser completamente honestos sobre o estado do conhecimento científico numa última vez antes do encerramento. Os físicos não sabem por que o universo nasceu em estado de baixa entropia. Não sabem se o tempo é fundamental ou emergente.
Não sabem o que é a consciência, nem como ela experimenta o fluxo temporal. Não sabem se existem outros universos com setas do tempo diferentes. Não sabem se a teoria dos muitos mundos está correta, e se estiver, não sabem como a ramificação se relaciona com a experiência subjetiva do tempo. Não sabem se a equação de Wheeler-DeWitt captura algo real sobre a atemporalidade fundamental do cosmos, ou se é apenas uma limitação da formulação matemática que usamos. O que sabem, com uma certeza que beira o absoluto, é que dentro deste universo, com as leis que observamos, com a condição de baixa entropia que herdamos do Big Bang, o passado não volta. Nenhuma força física conhecida pode reverter um processo macroscópico. Nenhuma brecha nas leis da termodinâmica foi encontrada em mais de 150 anos de pesquisa intensiva. Nenhuma violação da seta do tempo foi observada em qualquer experimento com sistemas macroscópicos. O passado não volta. Esta é a conclusão mais solidamente estabelecida da física do tempo. Mas, e este mas é importante, a física não estabeleceu que esta conclusão é necessária por razões lógicas. Estabeleceu que é necessária dadas as condições iniciais do universo que habitamos. Num universo diferente, com uma seta do tempo diferente, ou sem seta alguma, as coisas poderiam ser radicalmente diferentes. Nós, por acidente cósmico ou por alguma razão ainda mais profunda que não compreendemos, existimos no universo com uma seta muito particular e estamos condenados, gloriosamente, a vivê-la em uma única direção. Olhe para cima numa noite de céu limpo. Cada ponto de luz que você vê não é o que está acontecendo agora, é o que aconteceu. A luz que chega aos seus olhos saiu de cada estrela num passado específico, algumas delas há anos, algumas há décadas, algumas há milhões de anos. Algumas das estrelas que você está vendo podem não existir mais. Você está literalmente olhando para o passado irrecuperável de outras estrelas, codificado em fótons que atravessaram distâncias inimagináveis para chegar aos seus olhos neste exato segundo. E agora pense nisto. A luz que sai dos seus olhos agora, a luz refletida pelo seu rosto, pelo seu corpo, pelo lugar onde você está sentado, está viajando para fora, para o espaço, a 300 mil quilômetros por segundo. Em 1 ano, ela estará a 1 ano-luz de distância. Em 10 anos, a 10 anos-luz. Em 100 anos, a 100 anos-luz. Se alguma inteligência existir a 100 anos-luz daqui, e podem existir, a física não exclui essa possibilidade. E se ela tiver um telescópio suficientemente poderoso, ela poderá ver, dentro de 100 anos a partir de agora, a luz que está saindo de você neste exato momento. O seu presente está sendo arquivado pelo universo em fótons que viajam para sempre para fora, em todas as direções, a velocidade máxima permitida pelas leis da física. O que você está vivendo agora não desaparecerá completamente. Na forma de ondas eletromagnéticas viajando pelo espaço, este momento terá um tipo de existência que durará enquanto o universo durar. Você não pode voltar ao passado. Mas o passado, em fótons, em ondas gravitacionais, em partículas correlacionadas, continua viajando para frente. A informação do que você foi está sendo dispersada pelo cosmos neste exato segundo, codificada na estrutura da realidade de formas que nenhum instrumento atual pode ler, mas que as leis da física garantem que existem. Você é irrecuperável. E você é eterno, ao mesmo tempo. Nessas duas coisas simultaneamente, sem contradição. Então chegamos ao fim. Ou melhor, chegamos ao lugar onde as perguntas tomam o lugar das respostas, que é onde toda boa exploração deve terminar. A prisão do tempo é real. As grades são físicas, não metafóricas. O segundo princípio da termodinâmica não admite exceções. O passado que você perdeu está disperso em estados do universo que são tão absolutamente inacessíveis quanto o outro lado de um horizonte de eventos. Nenhuma tecnologia futura, nenhuma brecha nas equações, nenhuma interpretação quântica alternativa muda esse fato fundamental. E ao mesmo tempo, e aqui é onde a física cede espaço a algo que talvez não tenha nome, você está aqui. Agora. Neste segundo que nunca existiu antes no cosmos e nunca existirá depois.
Com 86 bilhões de neurônios processando a experiência de ser você, neste momento específico, neste planeta específico, neste universo que nasceu com uma assimetria de 1 parte por bilhão na relação entre matéria e antimatéria, e que produziu, 13,8 bilhões de anos depois, criaturas capazes de perguntar por que não podem voltar ao que foram. Essa capacidade de perguntar é o produto mais improvável de toda a história cósmica. Mais improvável do que qualquer cálculo que Penrose tenha feito sobre a baixa entropia do Big Bang. A consciência que sofre com o tempo perdido é ela própria o milagre estatístico mais extraordinário que o universo gerou. E então fica a questão. Não a resposta, nunca a resposta definitiva, mas a questão que vale mais do que qualquer resposta que poderíamos dar. Se cada segundo é genuinamente único, genuinamente irrecuperável e genuinamente seu, se a física garante que este momento exato nunca se repetirá em nenhum lugar do cosmos pelo resto da eternidade, o que você vai fazer com o próximo? Não como filosofia motivacional, como física aplicada à vida. Cada segundo que passa não é tempo perdido, é tempo vivido, numa direção que não tem retorno, por um ser que não terá segunda oportunidade no único universo que existe para nós. A seta do tempo não aponta para a perda, aponta para frente, sempre para frente. E para frente é o único lugar onde qualquer coisa nova pode ainda acontecer. Você é um prisioneiro, e a cela é o universo inteiro, avançando em direção ao que ainda não foi, sem jamais poder recuperar o que já foi. Talvez a questão não seja por que não podemos voltar. Talvez a questão seja o que fazemos com a única direção que temos. O que você acha? Será que a irreversibilidade do tempo é a nossa maior tragédia? Ou a nossa única razão para agir? Continue fazendo as perguntas impossíveis, porque cada vez que você as faz, o universo torna-se, por um instante, ligeiramente mais consciente da sua própria natureza. E esse instante